Olá, crianças. Paz do Senhor. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de algo interessante sobre a palavra de Deus, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos assistir ela de uma maneira diferente. Eu fiz alguns desenhos, a Pro não é muito boa de desenhos, mas eu tentei. E fiz alguns desenhos e eu vou tentar pôr as imagens na edição do vídeo, conforme eu for dando a aula, certo? Mas espero que dê certo. Bem, vamos lá. A aula de hoje nós vamos falar sobre algo que aos nossos olhos humanos parece injustiça. O que é uma injustiça? São coisas que algumas pessoas fazem com a gente que a gente não tem culpa. No caso, diz que a gente fez algo errado sem a gente ter feito. E a nossa aula de hoje ela vai falar um pouco sobre isso. Não é exatamente sobre isso, mas um pouco, algo parecido, certo? O tema da nossa lição de hoje é de número 10. E o tema da nossa lição é a história de uma vinha. A história de uma vinha. A nossa leitura bíblica, ela está no livro de Mateus, no capítulo 20, o versículo do 1 ao 16, tá certo? Eu vou agora, antes de começar a nossa aula, a gente vai orar, agradecendo ao Senhor para iniciar a aula, certo? E fechem os olhos para orar junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Bem, como eu expliquei para vocês, vocês já viram alguma vez na televisão ou em algum outro lugar, algum desenho, alguma vinha? A vinha é um lugar onde pessoas trabalham para fazer o vinho, né? Que alguns adultos bebem. E naquela época, na época de Jesus, a vinha, ela já existia, mas não com as tecnologias que tem hoje, né? Naquela época, as pessoas iam para lá para amassar aquelas uvas, né? Tem alguns filmes que mostram as pessoas pisando nas uvas para tirar delas o suco, o caldo, e aí depois fermentar para transformar no vinho, né? E na época de Jesus, o vinho ele era feito dessa forma, nas vinhas. E aí os donos das vinhas, né, as pessoas que faziam cultivo, plantavam as uvas, saía chamando algumas pessoas para trabalhar, né? Dessa forma, colhendo a uva, amassando, para poder transformar em vinho. Bom, para falar para vocês em outras palavras, algumas pessoas foram contratadas como empregados para trabalhar nessa vinha, só que em horários diferentes. E isso vai acontecendo ao longo do dia. Mas no final, todos foram recompensados da mesma maneira. Recompensados significa que todo mundo recebeu o mesmo valor, mesmo tendo trabalhado poucas horas, tá? E aos olhos de alguns trabalhadores naquela época, isso era errado, porque tinha gente que chegou lá mais cedo e que, por ter trabalhado mais, deveria receber mais. Entendeu dessa forma? Porém, Deus, quando Jesus ele contou essa história,
nessa parábola para os discípulos e para as pessoas que estavam ali presentes. O que ele queria retratar é que o Senhor nosso Deus, ele é o dono da vinha e que é ele quem manda, é ele quem ordena. Então, eu vou explicar para vocês o desenrolar da história, mas Deus, ele nos dá as coisas conforme ele quer, né? O fato de nós termos a vida, de estarmos com alimentação, com roupa, com vestimentas, tudo isso é privilégio. O fato de estarmos na igreja, louvando, cantando, adorando, conhecer a Ele é um privilégio. A salvação é um privilégio. E privilégios são coisas que nós não merecemos, mas ganhamos. Que é a questão da graça. A gente não merece a graça de Deus, mas a gente recebe a graça de Deus. Tá certo? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Jesus deu maiores esclarecimentos a respeito do funcionamento do reino dos céus. Ele disse que o reino é semelhante ao dono de uma plantação de uvas, que para sua plantação saiu pela manhã à procura de trabalhadores para sua plantação. Essa é a imagem aí. E indo pelo caminho, encontrou alguns homens e os chamou para trabalhar em sua propriedade, acertando com eles um determinado salário. Essa é a outra imagem. Depois, tornou a sair, mas agora pela 3ª hora do dia. É importante lembrar que aqui o dia do judeu começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde. A noite era dividida em 4 vigílias, a cada uma composta por 3 horas. Então, o horário deles de trabalho era 6, 7, 8, depois 9, 10, 11, depois. E assim sucessivamente, né? Cada uma composta por 3 horas. Por isso, o dono da plantação continuou a chamar mais empregados para a sua plantação, que estavam desocupados pela praça, mas agora, à 3ª hora do dia, isto é, entre as 8 e 9 horas da manhã, os empregados para a sua plantação que estavam desocupados pela praça, mas agora à 3ª hora do dia, isto é, entre as 8 e 9 horas da manhã. Estou um pouco com dificuldade de ler porque eu estou sem a lição impressa, né? Eu estou com a lição pelo celular. Então, eu estou com um pouquinho de dificuldade para entender as letras. Está um pouco pequena a letra, mas espero que vocês entendam. Espero conseguir passar a mensagem para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funcionava isso. Tá vendo? Aqui é o relógio, ó. 12, 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. E aqui, como vocês podem ver, não é como um relógio comum, tá vendo? Ele tá cheio de ponteiros. Por quê, Pro? Porque o que eu quero mostrar para vocês é que o dono da vinha, ele saiu em vários horários do dia para contratar empregados, né? Então, se o horário dos judeus começava às 6 da manhã, aqui às 6 da manhã, então ele passou aqui, vamos supor que ele foi de 1 em 1 hora, né? Na Bíblia não explica, assim, detalhadamente, todos os horários que ele saiu para procurar os trabalhadores, mas informa que ele saiu, né, entre 8 e 9 horas da manhã, informa que o horário de trabalho dos judeus começava das 6 às 6 da tarde, de 6 da manhã às 6 da tarde, né? E, enfim, basicamente o que eu quero mostrar para vocês é isso. É que ele saiu em vários horários do dia para contratar empregados para trabalhar na plantação de uvas.
na vinha, tá? E aí ele saiu em vários horários do dia e contratou várias pessoas para trabalhar, né? Bem, entre as 8 e 9 horas da manhã, ele foi lá e encontrou um pessoal pela praça que estava desempregado, sem trabalhar, e foi lá e informou para eles, ó, vou contratar vocês para trabalhar na minha vinha por tal salário. Você aceita? Aceito. E assim foi. Então, lhes prometeu, na verdade, um salário justo, né? Continuando o seu caminho, ao meio-dia, o dono da plantação encontrou outros e também os chamou para o seu trabalho, em sua propriedade. E o mesmo ele fez quando completou as 3 horas da tarde. Então, a gente vê aqui, às 6 da manhã, ele já saiu chamando pessoas para trabalhar. Entre as 8 e 9 horas da manhã, ele chamou mais outras pessoas para trabalhar. Meio-dia, pela mesma forma, e às 3 da tarde, pela mesma forma, tá? Então, vai imaginando, chamou muitas pessoas para trabalhar. Já era quase 5 horas da tarde, e mesmo assim, o dono da plantação achou por bem chamar mais alguns para o trabalho em sua propriedade. Então, lhes perguntou por que vocês estão diariamente sem fazer nada. Logo, eles responderam: é porque ninguém quer nos contratar para o serviço. Então, o dono da plantação também lhe chamou para trabalhar. Como vocês estão vendo aí na imagem. Quando chegou o final do dia, o dono da plantação mandou reunir todos os empregados que havia contratado, a fim de prestarem contas do trabalho que haviam realizado, a começar pelos que foram contratados por último. Logo, o dono da plantação entregou a estes últimos empregados uma moeda de prata. E quando os primeiros empregados vieram também receber o seu salário, receberam uma moeda de prata cada, semelhante ao salário pago aos últimos empregados. Ou seja, ele chamou várias pessoas para trabalhar durante o dia, como eu comentei com vocês. Das 6 até as 8 ele chamou um pessoal, das 8, entre 8 e 9 horas ele chamou outro pessoal, ao meio-dia chamou outro pessoal, 3 horas da tarde outro pessoal, 5 horas da tarde outro pessoal, né? Que foi o que eu comentei com vocês aqui. Ele perguntou por que vocês estão na praça, por que vocês estão aí sem fazer nada diariamente. E aí aqueles rapazes respondeu para ele: ninguém quer nos contratar, ninguém quer nos dar serviço. Então ele foi lá, acordou com eles o valor e os chamou para trabalhar na sua vinha, né? Porém, todos eles foram chamados para trabalhar pelo mesmo valor. Não teve distinção de valor. Quem chegou lá às 6 da manhã também recebeu uma moeda de prata. E quem chegou às 5 da tarde, sendo que, como eu falei para vocês, perdão. Os judeus, eles trabalhavam das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, quem foi chamado para trabalhar às 5 horas da tarde, só teve 1 hora de trabalho. Mas ainda assim, o acordado com eles foi uma moeda de prata. Independente se chegou às 6 ou se chegou às 5. Uma moeda de prata. Bem, isso os deixou... Perdão. Isso os deixou muito chateados e começaram a reclamar para o dono da plantação, pois achavam que mereciam receber mais do que os últimos empregados. Afinal de contas, eles trabalharam o dia inteiro. Como vocês estão vendo aí na imagem. Perdão. Por fim, o dono da plantação lhes disse claramente: eu não fui injusto com vocês, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a vocês. Por acaso eu não posso fazer o que eu quiser com aquilo que é meu? Ou vocês estão com inveja só porque fui bom para ele? Essa história que Jesus ensinou nos mostra que Deus é o grande dono da plantação.
Os primeiros trabalhadores é o povo judeu que recebeu de Deus a ordem para fazer a sua obra. Os empregados que foram contratados depois são os servos que creram. São os servos que creram em Jesus Cristo, isto é, a igreja, no caso nós. Nós somos os empregados que chegaram depois, mas Deus decidiu nos abençoar tanto quanto abençoou o povo de Israel no passado. Porque a Bíblia ela fala que o povo de Israel é o povo escolhido por Deus para receber a salvação. Enfim, é o povo escolhido por Deus. Mas não são só eles que são escolhidos por Deus. Todos nós que servimos ao Senhor, que o aceitamos, que recebemos a salvação, todos nós somos escolhidos do Senhor. Somos povo remido e lavado pelo seu sangue. E todos nós temos os mesmos direitos e deveres também. Porém, o que Jesus está falando para a gente é que ele está fazendo essa comparação, né? Não é porque o povo de Israel chegou primeiro, é o povo escolhido, que o Senhor ama mais a eles e vai dar mais coisas a eles. Não. Nós que chegamos depois também fomos escolhidos e o Senhor também nos ama da mesma maneira. E vai nos dar e nos dá todos os dias as mesmas coisas, né? Que é a graça, o amor, livramento, enfim, todos os privilégios que nós temos por estar na presença do Senhor, tá? Nós somos os empregados que chegaram depois, mas Deus decidiu nos abençoar tanto quanto abençoou o povo de Israel no passado. O mesmo acontece com as pessoas que aceitaram a Jesus. Muitos demoram em entregar suas vidas a Cristo, mas, quando o fazem, são recheados de bênçãos a ponto de crentes mais antigos questionarem: como pode essa pessoa que aceitou a Jesus, que aceitou a Cristo há tão pouco tempo? Mas Deus não é injusto em salvar e abençoar essas pessoas. Deus é soberano e faz o que lhe apraz com aquilo que é seu. Isso pode deixar muita gente chateada, mas na verdade não devemos ficar assim, pois Deus faz isso a fim de nos ensinar que Ele é bondoso e misericordioso para com todos. As bênçãos que recebemos não é fruto daquilo que fazemos de bom. Nada do que a gente faz de bom é suficiente para a gente pagar a dívida com Cristo, né? No caso, a nossa dívida ela foi paga pela morte de Jesus na cruz. Então, nós não temos como recompensar a Deus, como eu já falei para vocês em outras aulas. A gente não tem como recompensar a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Ele deu o único Filho dele para nos salvar, certo? A gente não tem como pagar isso a Deus, mas Ele é misericordioso para conosco e nos dá a salvação, nos dá o livramento, nos ama da mesma maneira como Ele ama o Filho dele, Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele é incrível, tá bom? As bênçãos que recebemos não é fruto daquilo que fazemos de bom. A nossa bondade é um dever que Deus nos chamou a praticar, pois agora somos seus filhos, fomos perdoados e nascemos de novo. Desde então, nossas atitudes devem demonstrar às pessoas ao nosso redor que é possível amar com o mesmo amor de Deus. Além do mais, também não devemos ficar com inveja quando os nossos irmãos são abençoados, mas nos alegrar porque eles também foram abençoados por Deus assim como nós, né? Eu fui para o congresso de adolescentes no ano passado, no segundo dia, e o pastor Eliseu Rodrigues, ele pregou, falou e tal. E aí na história que ele pregou também foi sobre uma situação que aconteceu com Jesus, né? Primeiro, Jesus ele foi abordado por Jairo, informando que a filha dele estava doente e que era para Jesus ir na casa dele para socorrer a filha dele. Só que no meio do caminho que Jesus estava indo para a casa de Jairo,
uma mulher com fluxo de sangue o encontrou no meio do caminho. A gente já teve essa aula da história, tanto de Jairo, quanto da mulher do fluxo de sangue, né? Espero que vocês lembrem. Se não lembrar, também não tem problema. Aí no YouTube tem todos os vídeos das nossas aulas. Se você esqueceu algum, é só voltar lá e assistir de novo, tá bom? E aí, ele foi lá, a mulher foi lá, na verdade, e tocou nas vestes de Jesus, porque ela não podia estar ali no meio, né? Como eu já expliquei pra vocês, como eu já contei pra vocês. E aí, Jesus, ele sentiu o toque, né? E perguntou quem foi que tinha tocado nele. E ela falou, enfim. A pregação do pastor Eliseu, o que ele quis dizer foi que a mulher do fluxo de sangue, apesar de ter sido abençoada, Jesus não estava ali por conta dela. É claro que Jesus, ele sabia de tudo que ia acontecer, ele sabia também que ela iria estar ali presente naquele momento e que iria sim receber o milagre. Mas quem foi atrás de Jesus primeiro foi Jairo, em relação à filha dele. Então a mulher do fluxo de sangue, ela recebeu vitória. Tá pensando que Jairo se sentiu ofendido, se sentiu magoado? Não, Jesus, o Senhor não pode parar para falar com ela, o Senhor não pode abençoar ela, porque quem foi atrás do Senhor, quem buscou o Senhor foi eu, não foi ela. Não. Jairo, ele esperou, ele ficou com o Senhor, aguardando o momento dele também ser abençoado, né? E o que eu quero contar para vocês é justamente isso. Depois que ele terminou a pregação, o pastor Eliseu, ele fez assim: irmãos, que nós, quando a gente vê o irmão sendo abençoado, que a gente não venha ficar com raiva nem com inveja do irmão, não, mas que a gente possa ajudar o irmão em tudo aquilo que ele precisar, né? Que nós venhamos nos alegrar com a bênção daquele irmão também, porque nós somos filhos do mesmo Pai, nós temos os mesmos direitos, e o Senhor, ele vai abençoar a vida do irmão, ele vai abençoar a sua também, ele também está vendo a sua vida, né? E é bom quando a gente se alegra, a Bíblia fala, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Né? Quando a gente é irmão de uma pessoa, por mais que a gente brigue e se desentenda, a gente ama aquela pessoa e ama muito. Ama muito. Né? E a gente não quer que nada de ruim, não quer que nada de mal aconteça. Até mesmo as pessoas de fora, quando vem tratar mal, quando vem fazer algo de ruim, a gente não concorda, a gente discorda porque a gente ama aquela pessoa. E da mesma forma é o Senhor conosco. Né? Nós precisamos entender isso. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Fomos chamados para a sua maravilhosa luz. Todos nós não merecemos. Independente de sermos Israel, né, os judeus daquela época, hoje em dia, ou de sermos os empregados que chegaram depois. Independentemente disso, como falou na lição, o Senhor, ele nos ama da mesma maneira. E o nosso dever de falar de Jesus, de falar do amor dele para outras pessoas, é para todos que servem a ele. É o que eu falo com vocês todo domingo. E eu não sei se vocês têm reparado, mas todas as nossas lições têm terminado com esse sentido, de falar do amor de Deus para outras pessoas, porque as outras pessoas também precisam ser alcançadas, elas também precisam receber a salvação. Jesus também morreu por elas. Eu não posso ir ver aquela pessoa, eu não posso ver o meu coleguinha, eu não posso ver o meu primo, não posso ver o meu vizinho, mas eu posso mandar o áudio, eu posso gravar o vídeo, eu posso mandar o link da minha aula. E dessa forma eu estou falando de Jesus também. Eu estou propagando o reino, eu estou amando o meu próximo, da mesma maneira como eu me amo. Né? Tem pessoas que já nascem no meio evangélico, já conhecem a palavra desde pequenininhas. Mas tem pessoas que não conhecem o Senhor, né? E que aceitam a Jesus depois. E só por isso Jesus ama elas de forma diferente? Não. Jesus ama todos da mesma maneira. E ele tem as bênçãos para todos da mesma maneira. Claro que dando a cada um segundo a sua necessidade, mas o Senhor, ele está aqui para nos abençoar da mesma maneira, tá certo? Então que vocês sempre tenham isso em mente, tá bom? Que o Senhor, ele nos ama de maneira especial.
a todos nós, né? Bom, as nossas atitudes precisam refletir o amor de Deus, né? Nós temos a capacidade de amar assim como Deus nos ama, né? Tem uma música de vocês que fala: o amor de Deus é colorido, é colorido, é colorido. E você vê que não especifica, não distingue, não diz que é só para quem é crente, que o amor de Deus é só para quem é crente, que o amor de Deus é só para criança que é crente, não. O hino ele fala que o amor de Deus ele é colorido e que ele é para todos, certo? Que vocês meditem sobre isso, tá bom? Bem, que vocês entendam que a salvação de Deus não é por merecimento, mas ela é pela graça. E a graça, como eu falei para vocês no começo da aula, não é por merecimento. A gente não tem a graça, a gente não recebe a graça porque a gente merece, porque somos bons. Já falei com vocês sobre isso também. Não por isso, mas porque o Senhor, Ele tem misericórdia de nós e Ele nos concede a graça todos os dias, nos concede a salvação todos os dias, tá? O ponto central da nossa aula é que trabalhar na obra de Deus é um privilégio. E trabalhar na obra de Deus, como eu já falei para vocês, é falar do amor de Jesus, é propagar o reino. Então, terminando a aula, vocês podem fazer o quê? Envio do link, que dessa forma vocês estarão propagando o reino, falando de Jesus, tá certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Mas antes de terminarmos a nossa aula, eu quero mostrar aqui para vocês um outro desenho que a Prof fez, tá? Nesse desenho aqui é um círculo que fala que é a vinha do Senhor. Nesse círculo aqui, tem algumas palavras como mérito. Mérito é algo que eu mereço, tá bom? Mérito, direito, graça, privilégio, ciúme, inveja, comunhão, censura, coração agradecido e bondade. Dentro desse círculo, que é a vinha do Senhor, nós vamos colocar apenas as coisas que refletem a característica de Cristo. As coisas que apenas vêm do alto, as coisas que apenas são do agrado de Deus. E elas são a graça, que é algo que a gente não merece, mas a gente recebe, né? A graça, o privilégio, né? A comunhão. Nós, quando estamos com os nossos irmãos, a Bíblia fala que na comunhão dos irmãos, Deus ordena a bênção. Ou seja, quando a gente está junto com os nossos irmãos em Cristo, nos ensaios, nos cultos, louvando ao Senhor, nós recebemos a bênção de Deus. O Senhor, Ele ordena a bênção, tá certo? Coração agradecido é o que nós temos que ter todos os dias, porque nós não merecemos nada do que temos. A alimentação, a roupa, né? O cuidado de Deus, os livramentos, tudo isso. Bondade, tudo isso faz parte das características de Cristo. E é tudo que faz parte e que está dentro da vinha do Senhor. As coisas que estão fora é o mérito, porque nós não merecemos nada. O direito, que a gente também não tem direito de nada, né? Segundo a graça de Cristo, nós recebemos por misericórdia. Tá bom? Ciúme, nós não temos que ter ciúme dos nossos irmãos, muito menos inveja e muito menos censurar, muito menos julgar, apontar. Nós não devemos fazer isso nunca, tá bom? Então, dentro do círculo da vinha do Senhor, o que nós temos que ter é isso, é a graça, o privilégio, a comunhão, o coração agradecido e a bondade. Tudo isso são coisas que vêm do nosso Deus, tá? E que a gente precisa cultivar no nosso coração. Agora, nós vamos fazer a correção da nossa atividade. Como a Pro já fala para vocês, toda a aula. Se você já fez a atividade, vem corrigir comigo. Se não, dá uma pausa no vídeo. Faça a atividade primeiro e depois você corrige.
Ah, por que eu não posso fazer junto com a sua correção? Porque dessa forma você não estará aprendendo. Para aprender, você precisa primeiro fazer sozinho, ver se você realmente gravou, entendeu tudo que a prof falou, e depois você corrige com a prof. Não é assim na escola? Do mesmo jeito é aqui na escola bíblica, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Encontre no quadro as palavras que estudamos na lição de hoje. Olha só. Em cima, tem escrito lá as palavrinhas: dono, plantação, uvas, trabalhadores, salário e moeda. Essas palavras daí vocês precisam achar dentro desse quadro aqui, com essas letras juntinhas, tá? Então, vocês precisam achar o dono, plantação, uvas, trabalhadores, salário e moeda, tá bom? Vamos lá. Dono tá bem aqui no comecinho, ó. Não sei se vai dar para vocês verem direito a imagem, mas ela tá bem aqui em cima, tá vendo? Dono. É essa palavrinha aqui. Tá um pouco borrado, mas dá para vocês se guiarem. Bem no comecinho, na segunda linha, está escrito a palavra dono. Bem aqui. Bom? A outra palavra é plantação. Aí ela está um pouco ao lado e está na vertical, está em pé, tá? É esse aqui, ó, plantação. Tentem se basear. Se dono tá aqui na segunda linha, plantação tá na terceira, o P tá na terceira. Então, eu vou me guiar por isso aqui, tá vendo? Na terceira linha. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, uvas tá na quinta fileira. Aqui, ó. Uvas, a palavra uvas está na quinta fileira, tá bom? Só vocês contarem aqui do ladinho. Cada fileirinha de palavras. Uvas está na quinta fileira, tá? Quinta fileira. E está deitado. Então, está na horizontal. A palavra trabalhadores está na sétima linha. Um pouquinho abaixo de uvas, tá vendo? 2 linhas abaixo de uvas está escrita a palavra trabalhadores. Então, vocês vão procurar direitinho, tá vendo? Procura direitinho aqui, ó, na sétima coluna de letrinhas. Ela também tá deitada, tá na horizontal, tá vendo? Trabalhadores. Moedas em primeiro. Bom, moeda tá na 11ª linha, na linha número 11, tá? Vocês podem contar aqui do ladinho. Conta, também tá deitado, palavra moeda, tá vendo? Aqui. Tá na 11ª linha, na linha 11. Linha 11, tá? E salário tá na última fileira, na vertical. Tá vendo? Aqui, ó. Última fileira, na vertical. Ela tá na mesma direção que trabalhadores, né? Trabalhadores está na 7ª linha. Então, é só vocês seguirem. Circulou aqui trabalhadores, pula 2 letras, você já encontra aqui o S de salário. E aí, você vai seguir até o O, tá bom? Vai circular a palavrinha. Essa é a primeira questão, tá certo? A segunda fala assim: risque os números e descubra a mensagem.
Aqui para mim não tem os números, só aparece a frase, tá? E a frase é essa: devemos nos alegrar toda vez que os nossos amigos são abençoados. Devemos nos alegrar todas as vezes. Perdão, não é todas as vezes, não. Devemos nos alegrar toda vez que nossos amigos são abençoados. Repetindo pela terceira vez, para vocês anotarem direitinho. Devemos nos alegrar toda vez que nossos amigos são abençoados, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, o pastor ainda não deu uma posição do retorno das aulas de vocês presencial, mas estamos no aguardo. Enquanto isso, a gente vai se vendo ainda por vídeos. Não esqueçam de fazer as atividades direitinho e de compartilhar a nossa aula, tá certo? Antes de finalizarmos, nós vamos orar agradecendo ao Senhor por essa aula. Então, fechem os olhos e orem junto comigo. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa aula, que o Senhor faça com que esta palavra flua em nosso coração e que nós possamos manter o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, os nossos olhos abertos para ver o nosso próximo, receber as bênçãos e nos alegrar junto com eles. Que o Senhor retire de nós toda inveja, toda malícia, tudo aquilo que não provém de Ti. E que nós possamos nos alegrar com as vitórias dos nossos irmãos. Continua abençoando a vida do nosso pastor e de todos os nossos irmãos em Cristo. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem. Beijo.